Vamos lá. Em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus falou para os discípulos assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus já anunciou aí como é que o Espírito Santo iria agir. Aí vamos lá. Vamos primeiro delimitar aqui a questão da Trindade para ficar mais fácil. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só, né? Como seria isso? Que exemplo a gente poderia dar para ficar mais fácil de entender como é que três pessoas são uma pessoa só? Vamos dar um exemplo, dois exemplos aqui. Vamos trazer exemplo eu aqui hoje. Hoje eu estou como líder de célula, trazendo o estudo da célula para vocês. No domingo que eu estiver na escala do louvor na banda Ruá, eu sou o ministro de louvor da banda Ruá. E quando eu estiver, por exemplo, no Alto de Páscoa interpretando Jesus, eu sou um ator interpretando Jesus. São três atividades diferentes, três formas de se mostrar diferente, mas no fundo, os três é o Vitor, sou eu. É a mesma coisa com Deus. Deus se mostrou para a humanidade de três formas diferentes. Ele se mostrou como Deus Pai Criador no início de tudo, até Jesus chegar. Quando Jesus veio, Ele se mostrou como Filho, como Jesus. E hoje, Ele se mostra a nós como... Peraí que paralisou, voltou. E hoje Ele se mostra a nós como o Espírito Santo. Mas na verdade, os três é um só, é Deus, é a mesma pessoa. É como se fosse um outro exemplo simples. Um ator interpretando três papéis diferentes, né? Pensa no ator que você gosta aí. Num filme ele fez um cozinheiro, no outro filme ele fez um empresário, no outro filme ele fez um pastor de ovelhas. São três pessoas diferentes, de estilos diferentes, mas o ator é o mesmo. É a mesma pessoa que fez, que se mostrou daquele jeito. Então é um exemplo simples de você entender como é que funciona Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só que se mostrou de três formas diferentes para a humanidade, né? E as três formas que Deus se mostra, elas são intrínsecas a Ele. Por exemplo, Ele hoje está como Espírito Santo, mas a essência do Criador está nele. Né? Ele pode inspirar você com um dom de criatividade para fazer algo para o reino, porque a essência do Criador está nele, porque é Ele. Então, é algo bem fácil de você entender nesse sentido. Quando você pensa assim, né? É um Deus só se mostrando de três formas diferentes durante a história. E hoje a forma que Ele se mostra é o Espírito Santo. E assim, uma coisa importante também, né? Deus por si só Ele é completo, não é? Então assim, quando você vê Deus Pai, por que Deus se mostrou para as pessoas na forma de Pai, Filho e Espírito Santo? Né? Como é que Ele se mostrou assim? Porque, no fundo, Deus sempre quis formar uma grande família conosco. Então Ele usou esse exemplo do Pai e do Filho porque Ele quer, na verdade, uma família com a gente. Ele quer que a gente se torne filhos também, para que possamos fazer parte dessa grande família. Então por isso Ele usou esse exemplo de Pai, Filho e o Espírito Santo. Então a gente vai falar hoje aqui sobre o Espírito Santo, sobre a forma de manifestação de Deus Espírito Santo, né? Como é que Ele faz, como é que Ele age, porque na verdade é a forma que Deus está se manifestando na humanidade desde o Pentecostes até hoje e será até quando chegar próximo da vinda de Jesus. E quando chegar a essa época da volta de Jesus, o Espírito Santo será retirado da terra. O livro do Apocalipse fala isso. Ele será retirado da terra para depois Deus aparecer de novo como filho, dessa vez como rei, como filho, rei glorioso, para levar a sua igreja para ficar com ele. E todos um Deus só, né? Se mostrando de maneiras diferentes. Então, assim, o Espírito Santo ele estava presente desde a criação, desde lá do início. Se você for ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, segundo versículo da Bíblia, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo
já estava ali, porque Deus estava ali. Então, tudo que Deus fizesse, ou se mostrasse como Pai, como Filho, como Espírito Santo, Deus já estava ali. Então, o Espírito Santo estava presente desde a criação, né? O Espírito é a força vital de Deus que gera toda essa criação. Em hebraico, a palavra Espírito é ruar. Ruar significa fôlego, hálito, sopro. Aquele sopro que Deus deu nas narinas de Adão e trouxe a vida é ruar, é o Espírito. É o fôlego de Deus que sopra e gera vida espiritual em todos nós. É como se Deus colocasse um pouquinho dele dentro de nós, quando ele soprou e gerou em nós a vida. Então tem um pouco dessa essência de Deus em nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E como eu estava falando, né, como Deus é completo por si só, ele tem características de pai, ele tem características de mãe, ele é completo, né? Nós humanos, olha só o mistério do casamento. Quando Deus coloca, por exemplo, um homem e uma mulher se casando, o homem ele teria atributos do Deus Pai. Qual seria a nossa função como um homem na família? Provedor, impulsionador, empoderador. Essa seria a função de um pai. Ele age conosco assim, com essas funções, né? de comandar, de liderar, né? de impulsionar todos os membros dessa família, de alavancar para voar em voos altos. Isso seria a função do pai. A mãe, geralmente, ela administra, a mãe geralmente ela conforta, ela consola, ela abraça, é aquele afago, aquele afeto. E isso a gente vê na pessoa do Espírito Santo, né? São funções de mãe, é como se fosse a porção materna de Deus, o Espírito Santo. Então, nós quando casamos, a gente junta a característica dos Deus Pai com as características do Espírito Santo e se completa. Um completa o outro por isso. Porque eu tenho coisas que a Tânia não tem, ela tem coisas que eu não tenho, e quando a gente casa isso se completa. Um pastor uma vez deu esse exemplo para mim, eu achei lindo isso, porque é um dos mistérios que Deus fez quando criou o casamento, né? E Deus, por si só, como Ele é Deus, Ele tem todos os atributos, né? Ele é a essência de tudo. Então Ele tem atributos do Pai, Ele tem atributos da Mãe, e isso como Deus Pai, como Espírito Santo, Ele tem todos os atributos, né? E assim, se você tem algum problema, a gente sempre fala isso, se você tem algum problema com seu pai terreno, isso vai refletir em alguma dificuldade sua de se relacionar com Deus Pai. Se você tem problemas, pensando por esse ângulo que nós falamos agora, como o Espírito Santo tem características maternas, se você tem problemas com a sua mãe terrena, presume-se que você pode ter algum tipo de dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, né? Então, a gente vai falar mais para o final sobre essa questão, mas assim, você pode pensar assim, poxa, eu nunca consegui sentir o Espírito Santo, eu nunca consegui experimentar o Espírito Santo, como as pessoas dizem. Vasculha aí, de repente você tem algum problema com a sua mãe, ou com a forma que a sua mãe te criou, não sei. Às vezes a raiz está aí, e você tratando isso, você vai abrir a porta para experimentar essa porção materna de Deus, que é o Espírito Santo. Aí vamos lá, ele também nos sonda, que fala em 1 Coríntios 2,10 na parte B. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, como eu falei, ele é a essência de Deus também. E quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então essa essência que está vinculado diretamente com Deus, porque é Ele, passa a estar dentro da gente. Você consegue acessar coisas de Deus através do Espírito Santo. Ele acaba sendo esse link. Você consegue ser usado por Deus, por exemplo, para curar uma pessoa. O poder não está em você, está em Deus. E através do Espírito Santo em você, Ele usa você como canal e a cura vem. Então, assim, existem manifestações de dons que Ele pode manifestar. Isso vai ser falado em outros estudos mais para frente. Cura é um deles, né? E pode ser materializado no mundo natural por conta do Espírito Santo em nós, porque Ele é essa essência vital de Deus que flui através de nós e manifesta coisas espirituais no mundo natural. E é importante falar que Ele não é um poder só.
É uma pessoa. As pessoas acham que, tipo assim, o Espírito Santo é um poder, igual uma poção mágica. Tipo assim, eu vou pegar o Espírito Santo, vou curar. Um poder. Acabou, tchau, obrigada. Entendeu? Ele não é um poder, ele não se limita a um poder. Ele tem poder, mas ele não é um poder, entendeu? Tipo, eu não vou pegar essa poção mágica, vou jogar e usar aquilo ali e acabou. Não, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Então, quando a gente entende que ele é uma pessoa que vive dentro da gente, que a responsabilidade ainda é maior, a gente passa a olhar com outros olhos, né? Outros olhos. Não como uma, assim, é imaturidade mesmo, achar que ele é esse poderzinho, tipo, limitar ele a isso. Eu já pensei isso dele, né? E aí, conforme eu fui crescendo na fé, eu entendi que ele é uma pessoa, sabe? Que ele não é isso, não é o fogo, ele não se limita, entendeu? Ele é um Deus que estava pairando sobre as águas, como o Vitor falou em Gênesis, que está aqui agora, que o Deus que é a paz, que excede o entendimento, o Deus que, sabe, a gente não pode subestimar ele, sabe? A gente não pode limitar ele, botar ele numa caixa e falar, cala a boca que você não vai falar agora, entendeu? A gente não tem como fazer isso. Ele não é um poder. Então a gente precisa, né? A gente, igreja, precisa entender isso de uma vez por todas, que ele é uma pessoa. E algo que eu estava conversando com o Vitor antes do estudo, a gente ouve muito que ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele não é a terceira pessoa, porque a gente não lembra quem ficou em terceiro lugar pra... Ai, o Felipe bateu com a cabeça, Jesus! Entendeu? Ele... Tá tudo bem, hein, Felipe? Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Espírito Santo, o mesmo Deus, sabe? Ele não tá em terceiro lugar, não é um pódio, entendeu? Por quê? Ele só foi manifestado na terceira vez, assim, pela sequência, na última vez. Na verdade, ele é o presente. Não o torna menos importante, porque é o mesmo Deus que já estava na criação. Ele já está, como Deus fala, façamos o homem à nossa imagem. Ele estava praticamente falando com as três manifestações dele, Pai, Filho e Espírito Santo ali, que tudo era ele. Então já estava lá no início, mas ele só ficou evidente no Pentecostes, que foi a terceira pessoa que apareceu nessa grande peça teatral da vida. Que não é a terceira pessoa. Que não é a terceiro lugar. Né? Foi a ordem de aparecimento, mas é o mesmo Deus com o mesmo grau de importância. E aí ele tem o livro O Deus Esquecido, se vocês quiserem ler. É um livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Ele fala exatamente isso, que as pessoas, por acharem que o Espírito Santo está em terceiro lugar, isso é subconsciente, tá, gente? Não é na consciência, não. Ele é em terceiro lugar. Não, subconsciente. Eles colocaram ele de lado e focam só Jesus, sendo que Jesus falou, eu vou para o meu Pai e eu deixarei o Consolador, o outro Consolador, né? Tá escrito desse jeito no versículo, eu deixarei um outro Consolador, ou seja, é o mesmo Espírito, sou eu, mas no Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, foi quando Jesus falou isso. Então ele é o Espírito Santo que está aqui, entendeu? Tanto que ele está aqui, esse Deus que está com a gente, que a gente não pode pecar contra ele. Jesus falou, vocês podem pecar falando de mim, mas do Espírito, daquele que vai ficar com vocês, para esse pecado não tem perdão, entendeu? Porque a gente não pode negar ele, a gente não pode falar o que ele não é. Ele está aqui, é o Espírito Santo que está aqui, que está aí em vocês, sabe? É esse mesmo Espírito. Então a gente precisa enxergar ele como uma pessoa. Por muitos anos, gente, isso não é balela, eu imaginava ele como uma pombinha, vocês têm ideia? Uma pombinha. Por quê?
Eu descobri numa sessão lá de cura e libertação que a forma que ele me foi apresentada na minha infância era uma pombinha, que é aquela pombinha que desceu, né, em Jesus, sendo que ali ele estava numa forma de pomba, né, em Jesus. E aquilo ali foi a forma que me foi apresentada, né, e aí eu fui descobrir já adulta que eu via ele assim, e aí eu perguntei a ele, quem você é? E na hora ele falou pra mim, eu sou a paz que tá dentro de você. Gente, isso mudou uma chave na minha vida, sabe? Eu já conhecia ele, eu já tinha experimentado, eu já tinha experimentado ele, mas isso mudou uma chave na minha vida, quando a gente vê ele como uma pessoa, entendeu? E quando a gente procura vê-lo como uma pessoa mesmo, e não como uma força para ser acessada quando você quer, né? Porque se você faz como a Tainá falou, que muita gente faz, eu vou usar o Espírito Santo agora aqui para fazer alguma coisa, para orar por você, para curar, é como se você estivesse usando alguém, né? E as pessoas não gostam de se sentir usadas, né? E o Espírito Santo também não gosta de se sentir usado. Tem até uma frase muito forte, que eu não lembro quem falou isso, não sei se... Eu pensei que você ia falar, eu não lembro da frase. Não, eu não lembro quem falou essa frase, se foi Charles Spurgeon ou se foi Helena Tanuri, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu já vi essa frase várias vezes, que fala assim: pare de vasculhar os bolsos de Deus enquanto você o abraça. Ou seja, para de fingir que você está querendo o carinho dele, na verdade você está querendo alguma coisa dele. Acabou a célula. Acabou, gente. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, meu Deus! Quantas vezes eu já abracei a Deus e vasculhei o bolso dele querendo alguma coisa dele, na verdade não era um abraço que eu queria. Isso é capaz... tem o poder de ofender a Deus. Tu imagina, alguém te abraça, você acha que ele está querendo um carinho e a pessoa está querendo a tua carteira que está ali atrás. Entendeu? E muitas das vezes quando a gente procura Deus só pelo que ele pode dar, em outras palavras, você está abraçando ele só para vasculhar os bolsos dele e pegar alguma coisa, né? E a gente não pode fazer isso com o Espírito Santo, porque ele se entristece com a gente, né? Então é necessário que a gente veja ele como uma pessoa que tem sentimentos, né? Uma pessoa que sente alegria, sente tristeza, que ama você e que você não pode magoar ele. Porque ele está dentro de você, você não tem como fazer nada escondido dele, porque ele está dentro, onde você vai, ele vai também. Então não tem como esconder nada, então a gente não pode ofender a ele com o que a gente faz, com o que a gente fala, da forma que a gente age. Então a gente tem que ficar vigiando esse tempo todo. E quando a gente calha de entristecer, ele tem esse poder de nos convencer do pecado. É aquele momento que você errou e vem aquele... Quando é ele, eu acho que é pior, né? Quando a gente sente que entristeceu ele, aquela voz lá dentro do nosso coração, você não deveria ter feito isso. E fala, tipo assim, não acusa, mas fala o que deveria ser feito. Ou seja, ele mostra ali na verdade que aquele caminho ali que a gente seguiu não era o certo, mas ele mostra qual é o certo. Tipo, você deveria ter agido assim. Entendeu? Então é muito diferente. Eu não sei quem de vocês já passou por isso, mas é muito diferente e a gente fica mal. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de entristecer ele. Pelo menos eu fico mal mesmo, peço perdão, me arrependo. E sabe, é uma coisa que tem sentimento ali envolvido, entendeu? Porque o diabo, ele na verdade, ele joga na sua cara. Isso. O Espírito Santo, ele, como diz o versículo, ele te convence do pecado. Ele faz você enxergar. O diabo só joga e te acusa. O Espírito Santo, ele não te acusa. Ele faz você enxergar o seu erro e você decide mudar porque você enxergou o seu erro. Convenceu pela palavra. E uma coisa muito interessante que Deus tem, ele pode falar uma coisa só, mas com aquela palavra ele gera um monte de coisas em você. Então com essa única palavra, você não deveria ter feito isso, ele automaticamente faz você enxergar o erro, ele faz você enxergar como você tinha que ter feito, ele faz você enxergar o que você tem que fazer só com essa frase. Porque ele consegue gerar, é como se você jogasse um negócio aqui e esse negócio se desmembrasse.
Espírito Santo tem esse poder de jogar uma simples palavra ou com um simples abraço que você sinta ele te confortando, ele tira a preocupação, ele tira a ansiedade, ele tira a falta de paz, ele tira tudo sem falar nada. Isso porque Deus tem esse poder de te contagiar, na verdade. Então, quando ele chega e te convence do pecado, você tem essa possibilidade de mudar, porque ele gerou isso em você e ele fala com a gente. E muito importante também, o Espírito Santo normalmente ele não grita no seu ouvido para te convencer de alguma coisa, ele sussurra. Você sente ele falando dentro de você. A Alexandra, ou Alexandra, não sei, está falando assim: eu achava que era a voz da minha consciência. Hoje eu sei que é o Espírito Santo me ensinando como proceder. Exatamente. Né? Uma forma assim, a maioria das pessoas podem pensar, não, a minha consciência está dizendo, na verdade é o Espírito Santo que está dizendo. Né? Então, ele tem esse poder de nos guiar e nos orientar. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não recebe ali uma cartilha do que fazer e do que não fazer. Não tem um livro de regras. Na verdade, tem a Bíblia que vai te direcionar, mas o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você e ele vai te direcionar. O que você faz, o que você não deve fazer, o que você deveria deixar de fazer. E você deixa de fazer porque você quer. Porque ele te convenceu. Né? As pessoas acham assim, poxa, eu vou me entregar a Jesus e não vou poder fazer nada, eu vou viver uma vida infeliz. Na verdade, você não vive uma vida infeliz porque você deixa de fazer porque você quer. E não porque te mandaram não fazer. É porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E você deixa de fazer por livre e espontânea vontade. Você, feliz, serve a Ele. Uma coisa também que é importante ser falada que gera uma certa confusão, assim, entre irmãos, o que é pecado, o que não é pecado, o que não sei o que. Tem coisa... Travou. Tem coisa que pra mim vai ser pecado e pra você não. Por exemplo, eu vivia uma vida na minha... antes de Jesus, eu era movida por música. Eu ouvia música sem parar, era música. Quando eu me converti, eu simplesmente parei de ouvir aqueles tipos de música e eu comecei a ouvir louvor. Então hoje eu só ouço louvor. Eu não consigo, gente, e o Vitor tá aqui, ele sabe, eu não consigo ouvir outro tipo de música. Mas isso pra mim é algo que o Espírito Santo me pediu, me convenceu de eu fazer, porque na minha vida antiga eu era movida por música. Hoje eu continuo sendo movida por música, mas música de adoração. E isso serve também para as pessoas, por exemplo, que aquilo dali é errado. Se o Senhor está se agradando da adoração deles, se o Senhor está recebendo, entendeu? Então a gente precisa ter uma certa maturidade para entender que é uma coisa personalizada, o Espírito Santo dentro de cada um. Entendeu? E assim, ele tem uma palavra só, ele tem só uma verdade, mas existem coisas, por exemplo, que ele vai falar pra mim fazer e eu vou saber que eu não posso fazer, mas que ele não vai pedir pra você. Entendeu? Então a gente precisa ter isso, assim, essa maturidade. Extra Bíblia. Pecado que é pecado. Não, por exemplo, Deus não falou comigo que adulterar é pecado. Então, não, isso não existe. Então, gente, pecado, ponto. Eu sei, estou elucidando só para quem possa interpretar diferente. Existem pecados indiscutíveis e existem coisas que ele pode te pedir que não vai pedir pro outro. Essas coisas simples que eu acabei de... Só pra ficar claro. Graças a Deus o Vitor deixou claro aqui. Mas assim, coisas simples. Às vezes pra mim vai ser pecado, sei lá, cara. E 10 vezes na casa da minha mãe a semana toda, porque talvez eu tô botando minha mãe no lugar de Deus, entendeu? Então, tipo, pra você não tá normal, tá tranquilo. Então é uma forma personalizada que ele vai te cobrar algo pra fazer, que às vezes não vai pedir pra mim e pro Vitor. Por exemplo, Deus manda eu ficar quieta muitas vezes. Ei, fica quieta. Por quê? Porque eu falo muito. Mas imagine se ele pedisse isso pro Vitor.
Minha boca ia ele não ia falar nunca cicatrizada. mais, entenderam? Então, é assim, é nossa maturidade mesmo, conforme a gente vai conhecendo ele. Ele mesmo vai amoldando, ajustando o que a gente precisa melhorar de uma forma personalizada. São coisas que você acaba não se sentindo bem de fazer, entendeu? Quer ver uma coisa simples e boba, que eu não me sinto bem de fazer? Comer bala na hora do culto. Ai, gente. Cara, é uma coisa boba, que não tem nada a ver, mas eu não me sinto bem, então eu não como bala. Agora eu vou dizer assim, pecador, herege, tá comendo house na hora do culto. Eu não vou fazer isso, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, entendeu? Então é um exemplo simples, entendeu? Eu não me sinto bem, não vou fazer, amém. Eu chupo uma bala inteira, se deixar. Isso, entendeu? Então, se você sentar do meu lado, fique tranquilo de abrir sua bala, eu não vou pedir. É verdade, gente. Vamos lá. Então, como a gente está falando, o Espírito Santo é uma pessoa, né? E como é uma pessoa, ele tem sentimentos. Né? Tem um versículo em Efésios 4:30 que fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é selado com o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você e te guiar, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Agora, algo muito importante. Foi o que o pastor José falou na pregação de domingo. Você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Agora, você ser cheio do Espírito Santo é diferente. E você pode ter ele para te guiar. Agora, você deixar ele te encher a ponto de manifestar os dons espirituais é outra história, né? É o que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo. A gente também chama. A gente também chama, né? E na doutrina batista chama isso de plenitude com o Espírito Santo. Mas no fundo é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então assim, existe um momento que você recebe o Espírito Santo e um momento em que você é batizado com o Espírito Santo. Um momento em que o dom espiritual surge e ele passa a te usar com aquele dom ou aqueles dons na hora que ele quer. Você não consegue provocar o uso do dom, né? Você tem, por exemplo, acho que a exceção seria o dom de línguas estranhas, porque é o dom que você usa para se edificar, então você consegue usar. Mas, por exemplo, se eu recebi um dom de palavra de conhecimento, que é um dom de revelação, que a gente chama popularmente, eu não consigo provocar esse dom. Tipo, eu vou na casa da Amanda e eu vou ter uma revelação. Não vou, se ele não quiser me falar, não vai falar nada. E eu não vou saber de nada, porque ele não vai me revelar nada. Então, é o tipo de coisa que você não consegue provocar. Ele te usa quando ele quer. E é assim que funcionam os dons, mas o assunto dos dons é lá pra frente, não é hoje, né? É apenas um spoiler para você sentir um gostinho do que vem pela frente nos outros estudos. E a gente vai falar dom por dom também, para vocês saberem exatamente como funciona. Além de sentir, né, que você pode entristecer o Espírito Santo e tal, ele age por nós também. Ali em 1 Coríntios 12:11 fala assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esse versículo fala sobre os dons, né? Ele vai distribuir esses dons, ele vai agir através de nós. E o Espírito Santo, ele pensa, ele é uma pessoa, então ele pensa. Em Atos 15:28 começa assim: pareceu bem ao Espírito Santo, e continua o versículo. Ou seja, o Espírito Santo achou melhor que ele. Então ele tem esse poder de pensar, porque ele é uma pessoa, ele não é uma coisa nem uma força, como a gente já falou aqui. A segunda fato importante que a gente também já falou o Espírito Santo é Deus. Ele é o mesmo Deus, Criador do universo, é o mesmo Jesus que veio nos salvar, e é o Espírito que está no meio de nós aqui, né? Jesus, na verdade, veio na forma de Espírito Santo. Deus veio na forma de Espírito Santo depois do Pentecostes, porque é uma forma que ele poderia estar dentro da gente, manifestando como um Espírito, né? Muitas obras divinas são atribuídas às três pessoas da Trindade, e esse fato também é verdadeiro na criação, né? Eles são reconhecidos na obra da criação, e o Espírito Santo não fica excluído desde o início, né? Porque a gente viu, ele já estava lá na obra da criação. E tem uns versículos em Jó que são muito legais, que eles falam assim, sobre a criação, né? Com o seu sopro, os céus ficaram límpidos, né? Como a gente viu, o Espírito significa sopro também, o ar. Na criação do homem, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
coisa linda, Jesus. E na preservação da natureza também. Salmo 104, 29 e 30. Olha que lindo. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Mas quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Então ele, com esse sopro, com esse poder, ele tem esse poder de gerenciar a criação também. E o terceiro ponto é, ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele te ensina, como a gente já falou aqui também, a gente meio que resumiu o estudo inteiro nesse bate-papo que a gente teve agora aqui. Que ele te ensina. Primeiro, em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus estava falando isso, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Foi o que a gente disse. Ele vai te mostrar o que fazer. Gente, uma coisa muito legal que ele ensina, teve uma conferência de intercessão, foi muito engraçado. O meu cunhado, o Igor, ele tocava bateria na outra igreja dele, mas anos que ele não toca bateria, só que ele só tocava nessa antiga igreja muito pouco mesmo, assim, só pra quebrar galho lá e tal, mas o negócio dele é o baixo mesmo, né? E aí quando foi a conferência de intercessão de 2019, que foi a última antes da pandemia, o Senhor falou assim pra mim, o Igor que vai tocar a bateria. Aí eu fui e falei pra ele, ô cunhado, você que vai tocar a bateria, porque o Espírito Santo falou que é você. Aí ele falou assim, cunhada, olha só, eu não lembro nada, não ensaiei música. Gente, eu acho que eram assim, mais de 9 músicas, 10 músicas. Era muita música. Aí ele falou assim, mas eu não ensaiei nada e tal. Eu vou dar um jeito aqui, vou ouvir as músicas, mas eu não ensaiei nada, cunhada. Mas tá bom, se o Espírito Santo falou que sou eu que vou tocar, tá bom. Aí foi muito engraçado, porque eu esperando, ele chegou lá cedo na conferência, aí depois ele me falou que ele ia me dar uma volta, ele ia falar que ia almoçar meio-dia e não ia voltar mais pra igreja. Aí quando ele chegou na igreja, ele não tinha ouvido nenhuma música. Aí tá, e ele não tava levando a sério que era Deus mesmo. Eu não lembro se ele achava que ele ia tocar baixo e não prestou atenção nas músicas, na parte de bateria. Foi alguma coisa que ele não ensaiou nada de bateria. Não, eu falei com ele. Então ele não ensaiou a bateria, a parte de bateria. pelo WhatsApp. E não tinha como ensaiar em casa, né? Porque não tinha bateria em casa. Não tinha. E ele não ouviu a música. Aí quando chegou lá no dia, aí a gente ia começar, a gente orou pra começar a conferência, gente. A conferência ia ser até de noite, até 9 da noite, né? E era 8 da manhã. Aí, na hora que eu ia começar a orar, eu olhei pra Vitória. Vocês sabem que a Vitória toca, eu não sei se a Vitória tá vendo, mas ela toca todos os instrumentos. Aí eu falei assim, Vitória, pode orar com o Igor e ora pra ele conseguir tocar a bateria. A Vitória foi, pegou, botou a mão no Igor e falou assim, Senhor, eu transfiro a unção sobre ele, que está sobre a minha vida, de tocar instrumento e tal, e começou a falar, ele vai conseguir tocar bateria, que não sei o que, começou a orar. Gente, foi muito engraçado, porque vocês perguntam pro Igor depois, ele sentou na bateria, ele tocou de 8 da manhã até as 9 da noite, sem errar. Ele disse que parecia que tinha alguém segurando na mão dele, fazendo tudo. Eu sei que foi uma experiência muito louca que a gente viveu. Ele ficou de bobeira, depois ele veio me pedir perdão falando, cunhada, eu ia te dar uma volta. E quando desse meio-dia eu ia cair fora, eu ia dizer que eu ia almoçar, eu não ia voltar mais aqui. Ainda bem que ele é sincero, né? E aí ele falou, mas eu tô... Aí ele ficou assim, sabe, pensativo. Ele, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas gente, eu sei que ele tocou todas as músicas, a conferência inteira, e hoje ele tem esse testemunho, sabe? E aí o Espírito Santo ensina, sabe? E aí a gente olha pra igreja, é muito doido, porque a obra não vai parar. Se não tivesse ninguém para pregar, o Espírito Santo ia lá e ia ensinar alguém a pregar. Se não tivesse ninguém para ficar lá no som, se não fosse o Cuca,
Deus ia levantar uma pessoa, ia ensinar e a pessoa ia para o som. Ou seja, ele distribui, ele entra no erro de achar que porque não tem pessoa, porque não tem gente, sendo que quem distribui e ensina, como a gente acabou de falar, é ele. Se não tiver ninguém para cantar, vai levantar alguém e Deus, o Espírito Santo vai afinar a voz, vai distribuir o talento, entendeu? Da forma dele. Então, ele é o nosso grande professor. É ele que ensina, é ele que capacita a gente. Coisa linda, eu falaria dele a noite toda. Então é assim, ele ensina, ele te guia, né, ele te orienta, ele fala com você, como nós já falamos aqui, ele intercede por você em Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede por nós também. Esses gemidos inexprimíveis, só para vocês entenderem esse versículo, são coisas que a nossa alma, sabe quando você não sabe o que está sentindo? Então, que você não sabe botar em palavras o que você está sentindo, são os gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo que leva até a Deus o que a gente está pedindo, que nem a gente sabe falar, Ele expressar traduz. aquilo, ele traduz para Deus, entendeu? Que é ele mesmo. Né? Que é ele mesmo. Ele nos convence, ele regenera, ele conforta, ele testifica, ele chama para o ministério, ele te capacita para o ministério, como nós já falamos. Às vezes você recebeu um chamado para trabalhar em determinada área no reino e você está se sentindo incapaz, né? Você acabou de ver uma história de alguém que foi capacitado para fazer algo na hora e o Espírito Santo que deu essa capacidade. Então ele te capacita para fazer o que ele te chamou, tá? Aquela velha frase, né? Ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. É isso que frase acontece. de caminhão, gente. Mas é a verdade. Ele capacita os escolhidos. E ele está sendo enviado por Deus, né, desde o Pentecostes, para dirigir a nossa vida. E a gente precisa deixar ele dirigir. Deixar guiar a nossa vida a ponto de falar assim, ó, não faz isso, fala com vai fulano, por essa rua, vai por esse lugar, até isso ele pode dirigir, tipo, não vai nessa rua hoje, vai pela outra. Às vezes ele está te livrando de um assalto. Até isso ele pode te livrar, entendeu? Então fica ligado, porque ele não está preso nas quatro paredes da igreja, porque ele está dentro de você. Então fica atento, e geralmente você sente ele falando dentro de você. Sabe aquele negócio que você diz assim, estou com uma sensação de que eu não deveria fazer isso? Não é uma sensação, é o Espírito Santo. Então você tem que aprender a escutar a voz dele, aprender a discernir a voz dele, para quando ele falar contigo você saber que é ele. Gente, e só dá pra saber que é a voz dele quando você é íntimo. Por exemplo, o meu marido, ele pode me gritar de 1 quilômetro de distância. Eu vou saber que é a voz dele. Hoje eu tava na casa de uma amiga minha, ele chegou lá no portão e o meu ouvido reconheceu que era ele que estava chegando pela risada dele. E eu pensei comigo mesmo, chegou. Por quê? Porque eu sou íntima do Vitor. Agora, se é um desconhecido chegando no portão, eu vou falar assim, quem é que tá rindo aí? Quem é essa pessoa? Por quê? Porque eu não converso com essa pessoa, eu não sou íntima dessa pessoa. Então, Taina, como é que eu vou saber se é o Espírito Santo que tá falando comigo, se não é? Sendo íntimo. A gente não tem outro caminho a não ser íntimo. Por quê? Muitas pessoas confundem, Deus me falou, Deus disse, sendo que essa pessoa não está discernindo a voz dele. Por quê? Porque ela não é íntima. Então a única forma da gente discernir a voz dele dentro da gente é sendo íntimo, né? Vocês com certeza têm melhores amigos, o Vitor, meu marido aqui, pessoas íntimas que vocês conhecem pela voz, de ouvir de longe. É a mesma coisa com ele. Isso aí. E a conclusão, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam a Jesus e creram no seu nome, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. Essa família que ele sempre quis ter, quando ele criou a humanidade, né? Você passa a fazer parte dessa família. E tem uma frase muito importante aqui: só pode receber o poder, né, quem recebe primeiro o Filho. Porque quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a fazer parte da família. Você passa a sentar à mesa para comer com Ele. Você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. E você, com isso, você consegue acessar o poder de Deus quando Ele quiser te usar. Nós não temos o poder de acessar o poder de Deus por nossa própria vontade, porque Ele não está limitado à nossa vontade. Ele que faz quando Ele quer. Então, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem essa conexão feita com o Deus Criador, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criativo que criou todas as coisas. Às vezes você precisa fazer um negócio muito criativo e você não tem a ideia do que fazer, peça ajuda para Ele. O Criador está dentro de você. Quem criou minuciosamente cada parte, cada organismo. Para pensar na engenharia do nosso corpo, tudo funciona direito. O nosso planeta, todo funciona direito. As cores, tudo. Tudo é... Peraí que caiu a conexão, voltou. Tudo é engenhosamente perfeito, encaixado. Se for ver documentários aí sobre a natureza, você vê como Deus fez a engenharia da natureza funcionar direito. Né? Eu já contei isso em uma célula presencial, eu fiquei... Travou de novo ali, espera voltar. Isso. Eu fiquei assim de bobeira quando eu vi um documentário falando sobre o oxigênio, né? Sobre a oxigenação. E fala que vem uma poeira lá do deserto do Saara, pelo céu, né? Pelo ar, cai na Amazônia, fertiliza a Amazônia. A Amazônia produz vapor e oxigênio. Isso tudo, essas nuvens que são geradas na mata, vão lá para a Cordilheira dos Andes, param na barreira das montanhas e caem como chuva. Aí vem os rios, trazendo a matéria orgânica de lá da cordilheira e alimentam as algas microscópicas do Oceano Atlântico e elas produzem oxigênio para o planeta. Olha que loucura! E é engenhosamente perfeito, funcionando. Aquelas geleiras que quebram e caem, elas também alimentam essas algas que produzem oxigênio. Então, tudo está ligado, perfeitamente feito. Qual é o nome, amor, para você falar para eles procurarem? Esse documentário que fala disso é um documentário na Netflix chamado One Strange Rock. Nossa, todo mundo entendeu, né? Escreve aí, Felipe. One Strange Rock. É o Will Smith que apresenta esse documentário. Gente, é muito legal. Vocês querem ver o poder de Deus numa coisa natural, zona? Cara, é muito bom. Eu tenho nervoso de ver coisa muito grande, planeta e tal. Cara, mas esse documentário é top. Até eu gostei de ver com o Vitor, que o Vitor gosta de ver coisas assim, calmas. Mas, cara, muito bom. Vocês vão ficar... Gente, vocês vão ficar assim... Você vai glorificar Deus na tua sala. Meu Deus! Como é que pode o tamanho do teu poder? E você vê mesmo na criação isso. A criação expressando a glória de Deus ali, com tudo que Deus fez, né? Então... Enfim, e para reflexão, para finalizar, vem a pergunta: você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Gente, deixa aí nos comentários, porque depois esse vídeo é acessado por outras pessoas. Isso, mesmo que a gente E é legal que, igual teve uma célula que tinha vários testemunhos, depois eu li. Nossa, se vocês puderem, deixa aí nos comentários a experiência de vocês, que isso serve de inspiração para outras pessoas, né? Isso aí. O Felipe já deixou o link, Felipe? Não, ele botou só o nome do documentário. Tá. Então, assim, se você já teve alguma experiência com o Espírito Santo, algo marcante, coloca aí nos comentários também. Mesmo que a gente já encerre depois aqui a live, você consegue deixar o comentário também. Se você... você consegue discernir as ações do Espírito Santo? Você já experimentou o seu consolo e cuidado? Ou ainda tem dificuldades para entender e sentir a presença do Espírito Santo? Já pensou sobre o que pode fazer para o seu relacionamento com Ele melhorar?
uma dica foi o que eu falei no início. De repente você pode ter algum problema com o relacionamento com a sua mãe terrena. Isso pode estar refletindo uma dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, que tem esses atributos de mãe presentes em Deus, né? Então pode ser uma dica, de repente pode estar aí. Então você tratando essa ferida, essa lacuna, você vai ter mais facilidade de se relacionar com o Espírito Santo também. Amém? É isso. Obrigado pela presença de vocês que vão entrar depois também, obrigado. Deixa seu comentário aí e a gente vai estar podendo compartilhar e sendo edificado também com o que você for falar aí também, com suas experiências com Deus. Rebeca. Tchau, Rebeca. Tchau, gente.